tarde. São 4 horas da tarde em Portugal, meio-dia no Brasil. Muito bom estarmos voltando aqui para a segunda parte deste evento organizado pelo Instituto de Cristianismo Contemporâneo da Universidade Lusófona de Lisboa, Portugal. Esta é a 6ª jornada do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que tem como tema a mulher no universo da fé cristã. Muito bom ter você aqui conosco e espero que goste da segunda parte, que já acompanhou na nossa primeira parte, e já sei que tem certeza que gostou bastante do que ouviu, e tenho certeza que vai gostar também desta segunda parte, em que trataremos de 2 casos específicos, no caso de Maria Madalena e o caso das Mães do Deserto. Para esta segunda parte do evento, nós temos 2 palestrantes convidadas, ambas de Portugal. Inicialmente, ouviremos a irmã Maria Julieta Mendes Dias. A irmã Maria Julieta, ela é religiosa do Sagrado Coração de Maria, ela é teóloga formada pela Universidade Pontifícia de Salamanca, ela é mestre em Ciência da Religião pela Universidade Lusófona e é autora do livro A Verdadeira História de Maria Madalena. Na parte da manhã, disseram que era interessante indicarmos alguns livros. Então, já estamos indicando um livro, o livro da nossa irmã Maria Julieta, A Verdadeira História de Maria Madalena. Após a palavra da irmã Julieta, ouviremos a doutora Tereza Maria de Vasconcelos, que é professora aposentada da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, é doutora pela Universidade de Illinois, e é condecorada pelo presidente Jorge Sampaio de Portugal com o grau da Grande Oficial da Ordem de Instituição Pública. Participa ativamente do Grupo Graal de Portugal, que é um grupo para conscientização de mulheres e prevenção à violência contra a mulher. E tem pesquisado muito sobre as Mães do Deserto, e por isso ela nos trará novidades a respeito desse assunto. Então, passarei agora a palavra à irmã Julieta, que vai começar, então, a sua palestra sobre as irmãs, ou as Maria Madalena no cristianismo. Eu não consigo ativar o vídeo. Não consigo. Não é possível iniciar o seu vídeo, pois o anfitrião interrompeu o vídeo. Deixa eu verificar. Veja agora, irmã Julieta. Está ótimo. Está perfeito. Muito obrigada. Muito boa tarde. Eu começo por agradecer à doutora Lidice Meia o convite para falar sobre a Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Já muito se escreveu, e eu própria, como a doutora Lidice disse, que no livro da Maria Madalena, eu aproveito para dizer que o livro não foi escrito só por mim. Somos 2 autores do livro. É o professor Paulo Mendes Pinto e eu. E além disso, acerca da minha licenciatura em Teologia, eu não sou licenciada em Teologia, sou bacharel. Fiz, de facto, o bacharelato em Teologia em Salamanca, na Pontifícia de Salamanca, mas sou apenas bacharel. Mestre, sim, e da Lusófona, na Ciência das Religiões. Ora bem, muito se escreveu e escreve acerca desta mulher fabulosa, mas hoje vou seguir apenas a minha interpretação dos textos dos 4 evangelhos canónicos, que já ouvimos um resumo muito bem feito acerca dos textos dos 4 evangelhos que falam sobre as mulheres que seguiram Jesus desde o início do seu ministério público. Portanto, eu aqui vou reportar-me fundamentalmente sobre a Maria Madalena. Os 4 evangelhos canónicos falam de Maria, a que vem de Magdala, como aquela que dá testemunho dos inícios da fé cristã. Com muita alegria também, saúdo de forma particular a doutora Tereza Vasconcelos, que é a minha companheira de mesa.
Porém, antes de me concentrar em Maria Madalena, parece-me importante situar um breve apontamento as mulheres no judaísmo do tempo de Jesus e a atitude do Nazareno para com elas, terminando com o eclipse das mulheres e de Maria Madalena em particular, a quem devemos em primeira mão a fundamental e fundante notícia da ressurreição e a missão de congregar os discípulos dispersos, primeiro momento do movimento suscitado por Jesus de Nazaré, que hoje chamamos Igreja. Vou fazer várias citações bíblicas ao longo do texto, eu não vou sinalizar, digamos, penso que toda a gente identifica o que é texto meu e o que é texto dos Evangelhos. Os textos dizem que não era costume, ou que era costume, por outro, os textos dizem que era costume não contar mulheres e crianças. Lembram-se do texto de Mateus, depois da multiplicação dos peixes, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No entanto, apesar desse costume, que não é muito diferente do nosso em termos de prática, como já vimos na parte da manhã, não podemos dizer sem mais que a situação das mulheres era idêntica em todas as correntes do judaísmo no tempo de Jesus. Judaísmo que era muito plural. Mas na maior parte dessas correntes, as mulheres tinham restrições muito precisas. Não deviam dirigir a palavra ao homem em público, nem sequer ao seu marido. Não lhes reconheciam capacidade de testemunhar perante a justiça. Alguns rabinos preferiam queimar a lei do que dá-la à guarda de uma mulher. Tinham um estatuto social muito semelhante às crianças, pois dependiam de um homem, o pai, o irmão, o marido. Em suma, não eram tidas em conta. Muitos judeus começavam o seu dia com a prece: graças te dou, Senhor, porque não me fizeste mulher. No mundo greco-romano, onde se espalhou de imediato o cristianismo, sabemos hoje que o estatuto da mulher não foi sempre o mesmo nem igual em todos os espaços culturais e religiosos. E daqui, por esta, digamos, esta amostragem, nós percebemos como foi a inovação de Jesus Cristo deixar-se acompanhar por mulheres e dirigir e incentivar que as mulheres lhe dirigissem a palavra em público. Ora bem, neste mundo plural, mas de exclusão para a maioria das mulheres, como é que elas acolhem a mensagem de Jesus de Nazaré? A mensagem que anunciava o seguinte: o Deus da pura graça, o Deus que abre os céus para dizer que somos seus filhos, suas filhas, que ama muito, que nos tem inscritos no seu coração, que a ira divina, proclamada por João Batista, precedendo o reino de Deus e a reconstrução escatológica de Israel, não tem mais lugar na boa nova de Jesus, na mensagem de Jesus. A salvação e a plenitude de vida trazida pelo reino, já presente, torna-se acessível à experiência de cada pessoa, sempre que Jesus expulsa os demónios, cura os doentes, os ritualmente impuros. O poder do reino de Deus realiza-se à mesa de Jesus com os pobres, os pecadores, os cobradores de impostos e prostitutas, os simples, com todos os que não pertencem ao povo santo, que estão de alguma maneira em falta aos olhos dos que se consideram justos. As estruturas patriarcais relegam a mulher e os marginais para os últimos lugares. E Jesus anuncia a inversão escatológica. Os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Esta inversão aplica-se perfeitamente às mulheres, já que elas, de modo geral, figuram no fim da linha
embora com exceções, como no caso do Judite, por exemplo, que estava muito presente no tempo de Jesus. Ora, as mulheres sentem que Jesus se dirige a elas de forma nova, humanizante e inclusiva. Sentem-se curadas, libertadas, acolhidas. Os 4 evangelhos testemunham a existência de mulheres no grupo que seguia Jesus desde o início da sua pregação e são caracterizadas como discípulas. Não existe o termo feminino nem em aramaico nem em grego, visto que utilizavam os verbos típicos do discipulado, que é seguir e servir. Elas, as mulheres, seguem e servem o mestre, logo são discípulas. É neste contexto que encontramos uma tal Maria que veio de Magdala, povoação da Galileia. Durante a chamada vida pública de Jesus, só Lucas refere Maria Madalena logo no início do percurso. Diz ele, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demónios. Todos os outros evangelistas falam dela apenas na morte e como a primeira testemunha da ressurreição, mas dizendo que fazia parte do grupo de Jesus desde a primeira hora. No entanto, são muitas as mulheres que seguem Jesus desde o início do seu ministério e várias com o nome de Maria. Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro, a Maria, a mãe de Tiago e de José, Maria, mãe de Cleopas e, claro, Maria de Magdala. Concretizando, para Marcos e Mateus, que não falam delas durante a vida pública de Jesus enquanto discípulas, são elas, e só elas, pois os discípulos tinham fugido, que testemunham a crucifixão e o lugar onde fora sepultado. E sempre com Maria Madalena a encabeçar o grupo. O 4º evangelho, dito de João, que também não fala delas como discípulas enquanto percorriam os caminhos da Galileia até Jerusalém, apresenta-as junto à cruz, um grupo de mulheres entre a mãe de Jesus e a Maria Madalena. Na morte, Lucas fala das mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia, mas sem as nomear, coloca-as à distância, observando as coisas juntamente com os seus amigos, os amigos de Jesus. Mas também diz que elas, e aqui, só elas, seguiram o corpo de Jesus até ao sepulcro. Os 4 evangelhos, sem exceção, apresentam as mulheres a ver em primeiro lugar o ressuscitado e sempre como Maria Madalena a liderar o grupo. A ação destas mulheres, no primeiro período da Igreja, deve ter sido tão intensa e tão fundamental para que os autores dos 4 evangelhos não deixem de referir isso mesmo, quando era costume não contar mulheres e crianças. Centremos-nos, então, na Maria que veio de Magdala, a partir dos textos do 4º Evangelho, que é conhecido como o testemunho da comunidade do discípulo amado. Esta expressão aparece 2 vezes antes da morte de Jesus, no contexto da chamada Última Ceia e junto à cruz. Junto à cruz vamos ver quem é que estava lá, segundo os textos. São indicadas pelo nome as pessoas ali presentes. Junto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Não há aqui nenhum homem nesta lista, nem sequer a referência do discípulo amado. Porque podiam dizer, permanecendo de pé a sua mãe, irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleopas, Maria Madalena e o discípulo amado. Mas não está, o texto não diz isso. O texto diz apenas que junto à cruz, perto da cruz de Jesus, permanecendo de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena.
há, de facto, um grupo de mulheres enquadradas por sua mãe e Maria Madalena. O primeiro e o último são lugares de relevo. Mas continuemos a narrativa. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo que amava, diz à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo recebeu-a na sua casa. Parece-me evidente, a mim é mesmo muito evidente que o discípulo amou a sua mãe junto à cruz. E será por acaso que o quarto evangelho abre o ministério público de Jesus com a mãe nas bodas de Caná e o início do grupo congregado em nome do ressuscitado por Maria Madalena? As duas andavam sempre juntas. No entanto, estou convencida que a designação de discípulo amado trata-se de uma expressão simbólica como tantas outras do quarto evangelho. A mensagem desta narrativa é para mim muito clara. Jesus está a indicar que qualquer discípula é seu verdadeiro irmão, sua verdadeira irmã. Marcos, Mateus e Lucas dizem precisamente isso, por outras palavras. Quem é a minha mãe e os meus irmãos? E percorrendo o olhar, os que estavam sentados, que são a posição de discípulos, ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Além disso, o discípulo que Jesus amava é, antes de mais, a discípula, o discípulo de todos os tempos e lugares que ama Jesus incondicionalmente. A expressão o discípulo que Jesus amava, porém, aparece em duas outras passagens onde nitidamente se quer indicar que não se trata de Maria Madalena. Mas hoje é consensual entre os estudiosos que esses textos são acrescentos posteriores para manifestar que a comunidade do quarto evangelho aceita Pedro como chefe da igreja nascente, embora ela tenha sido essa comunidade edificada pelo discípulo amado, pela discípula amada, edificada por mulheres. De facto, a estrutura do quarto evangelho revela precisamente isso. Os lugares fundamentais, a forma de acolher a mensagem de Jesus no quarto evangelho é efetivamente assumida por mulheres. Mesmo a confissão de fé que nos sinóticos é proclamada por Pedro, no quarto evangelho é a Marta, a irmã de Maria e de Lázaro, que faz essa confissão, e até mais há uma confissão, digamos, cristológica pós-ressurreição, muito mais intensa do que nos sinóticos. Na ressurreição, segundo o quarto evangelho, Maria Madalena não é só a primeira, é a testemunha por excelência. Maria Madalena foi, sem dúvida, uma discípula livre e amada, mas também apaixonada, a primeira a ser mandatada por Jesus ressuscitado. Vejamos. O diálogo junto ao túmulo vazio, no primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda era escuro, é muito esclarecedor para mim. Só uma mulher apaixonada vai, ainda escuro, chorar o seu amado, onde o colocaram morto. Era escuro na natureza, mas também dentro dela. Tinham matado o seu querido mestre. Fica desvairada ao dar conta que nem o seu corpo podia chorar porque desaparecera. Levaram o meu senhor e não sei onde o colocaram, respondeu aos anjos que estavam no túmulo.
mais do que a escuridão própria da hora, é a escuridão provocada pelo luto, que não a deixa ver, que não a deixa reconhecer a voz que lhe pergunta: mulher, por que choras? Quem procuras? Ela não responde a esta pergunta, não vale a pena, pois toda a gente deve saber a causa da sua dor. Uma só coisa lhe interessa: se fostes tu que o levaste, diz-me onde o puseste e eu o irei buscar. Entretanto, basta ouvir o seu próprio nome, com aquela intuação que ela tão bem conhece, a voz do seu amado, para que a luz do meio-dia a inundasse. Rabuni, querido mestre, a morte não teve poder sobre ti, estás vivo. E quer abraçá-lo. Mas ao querer abraçá-lo, percebe que ele atravessou a morte, vencendo-a, porque, sendo o mesmo, o seu corpo se transformou e já não pode ser tocado. Não pode ser retido por ninguém, nem pela sua amada. Percebeu que teria de aprender a abraçá-lo nos seus irmãos, nas suas irmãs. Ela, porém, não foi rejeitada. Pelo contrário, foi-lhe confiada a grande tarefa de congregar o grupo que tinha dispersado e de lhe transmitir a boa nova que a morte não teve poder sobre o mestre. É ela que, em primeiro lugar, é ordenada, recebendo o mandato de anunciar a boa nova da ressurreição. Vi o Senhor. Esta sua expressão ficará para sempre ligada ao anúncio da ressurreição. A morte não teve poder sobre ele, e Maria Madalena percebeu, ao ser chamada pelo seu nome, que a morte já ficou para trás, que à sua frente estava a vida, e a vida se converteu. À sua frente estava o amor, e ao amor se converteu. Dito de outra maneira, está vivo aquele que vier à Terra trazer o poder de entregar a vida para que os outros a tenham em abundância. Foi a primeira a entender em todo o seu ser que a morte não tem poder sobre a vida que se dá por amor. E fez disso a sua razão de viver. Ela sabe por experiência o que isso significa. No seguimento de Jesus, ela encontrou a vida que nada nem ninguém pode roubar. E agora sabe que nem a morte. Mas também ninguém pode agarrar o vivente. Ninguém o pode transformar em propriedade privada, nem mesmo em atitude de adoração. Não me retenhas. Vai dizer, meus irmãos, teve de se converter à vida ressuscitada e aceitar que nem ela podia reter o autor da vida, o Cristo ressuscitado. E eu, segundo os textos evangélicos, pode, pois, reafirmar-se que Maria Madalena, a Maria que veio de Magdala, foi uma discípula liberta de todas as amarras opressoras, certo significa a totalidade. Foi uma discípula amada e apaixonada, isto é, seguiu e serviu o Senhor. Foi uma apóstola do Evangelho da Ressurreição, da morte que não tem poder sobre a vida. Estes textos testemunham a existência de uma mulher, conhecida como Maria Madalena ou Maria de Magdala, que recebeu o poder de convocar, mas nada fez para deter o poder de mandar. Ela percebeu como ninguém esse poder que Jesus de Nazaré, o Cristo, veio trazer à Terra, o poder de entregar a vida para que os outros a tenham em abundância. O poder de Cristo, porém, não se transmite pela descendência, mas pelo Espírito de Deus, pela sabedoria de Deus, a quem a quiser seguir. Talvez por isso ela não figure na primeira história da Igreja, os Atos dos Apóstolos. No entanto, ela permanece até hoje o paradigma das mulheres que quiseram e querem seguir apaixonadamente o mesmo Jesus Cristo.
E entramos, de facto, logo, quase de imediato, no eclipse das mulheres. E desta grande mulher. Da mulher ordenada, mandatada por Jesus ressuscitado. De facto, Paulo não se refere nunca a Maria Madalena, apesar de conhecermos através das suas cartas muitas mulheres, como já vimos esta manhã, líderes das igrejas domésticas da primeira geração. O mesmo acontece com os Atos dos Apóstolos. Para mim, os Atos dos Apóstolos é mais flagrante a ausência da Maria Madalena, o nome da Maria Madalena. Terá Lucas esquecido esta mulher ordenada por Jesus ressuscitado para anunciar o fundamento da fé cristã? Terá esquecido esta mulher a quem Jesus confiou a missão de congregar os discípulos dispersos? Para mim, claro que põe a mãe em evidência, a mãe de Jesus em evidência, quando ele diz que, e que estão outras mulheres, também não, agora, invisibiliza a figura da Maria Madalena. Se formos para as chamadas cartas pastorais da terceira geração, isso é mais relevante ainda. Começam a prescrever o afastamento das mulheres em relação aos ministérios, baseadas na interpretação ideológica da criação do ser humano. A mulher foi tirada do Adão, portanto, primeiro foi o Adão e depois dele é que foi tirada a mulher e, por outro lado, não foi o homem que se deixou seduzir, mentira, que deixou-se seduzir pela mulher, mas lá diz o texto de Timóteo, diz que não foi o homem que se deixou seduzir, foi a mulher que seduziu ao pecado e que nos levou ao pecado. Mas, enfim, portanto, com essas digamos, interpretações ideológicas, as mulheres tornaram-se invisíveis, começaram a ficar invisíveis. As igrejas domésticas, por outro lado, passam a ser chamadas casas de Deus, onde o episcopos, presbítero, é o pater familias, com toda a mudança de estrutura que esse pater familias implica, de poder e não de serviço, tornando a igreja numa religião de varões. O teólogo Xavier Picassa, espanhol, observa que, e aqui cito, no princípio não foi assim. Ainda em meados do século II, apesar da ascensão imparável de uma visão hierárquica e patriarcal dos ministérios cristãos, uma parte considerável das igrejas cristãs eram dirigidas pelas mulheres. A igreja oficial pode ter sentido medo de Maria Madalena. A igreja pode ter sentido medo de Maria Madalena, a mãe de Jesus. Maria Madalena e preferiu destacar o papel de Maria, a mãe de Jesus. Contudo, as duas mulheres caminham juntas, as duas são essenciais na primeira igreja. Fim de citação. E eu não podia estar mais de acordo com esta afirmação do professor Xavier Picassa. Continuando na história, assim muito por alto, Santo Agostinho, nada complacente com as mulheres, diz que os apóstolos, futuros evangelistas, receberam das mulheres o anúncio do Evangelho. Fabuloso. Eu não esperava isto de Santo Agostinho. Mas também diz, nas suas homilias, que o marido ama a mulher porque é esposa, mas odeia porque é mulher. Claro que esta versão de Santo Agostinho, claro que vai trazer consequências muito negativas em relação à mulher. E estas palavras, digamos, vão construindo o eclipse das mulheres, que são inaptas, segundo ele, para anunciar o Evangelho. E assim a Igreja passou a não contar outra vez com as mulheres, esquecendo que as primeiras luzes, os primeiros gestos,
As primeiras palavras de conversão que deram origem à Igreja brotaram de mulheres antes do tempo da institucionalização da Igreja. Houve o tempo das matriarcas cristãs, sendo Maria Madalena a grande matriarca. A história da Igreja não ficará completa se não falar delas, se não se fizer memória delas. Eu sei que já ultrapassei o meu tempo, mas digo só que uma outra figura que ajudou a eclipsar ou a transformar a Maria Madalena foi o Papa Gregório Magno, em 591, fundindo três Marias numa só. Ele afirmou, e cito, aquela a quem o evangelista Lucas chama mulher pecadora é a Maria da qual são expulsos 7 demónios. E o que significam esses 7 demónios, senão todos os vícios? Fim de citação. Esta fusão, na verdade, só tem 2 Marias, embora sejam 3 mulheres. A pecadora é anónima, não tem nome, que unge os pés do Senhor na casa de Simão. A Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro, que unge Jesus nas vésperas da sua morte. E Maria, a de Magdala, liberta por Jesus de 7 demónios, que o serviu e serviu com outras mulheres. Até hoje, é esta imagem da Madalena, esta imagem de fusão das 3 Marias, que permanece no imaginário de muitas pessoas. Maria Madalena, que são 3, e que por isso escondem a mulher liberta, amada e apaixonada pelo seu mestre, a primeira a ver que o seu mestre, Messias de Cristo, é verdadeiramente o seu Senhor, o Senhor da vida, que a morte não pode destruir. E a jeito de conclusão, cito a Rosemary Rutter. As tradições religiosas começam com experiências pioneiras que iluminam de forma reveladora os acontecimentos contemporâneos, a fim de fazer deles paradigma de significado último. É com este sentido, fim de citação, é com este sentido que leio e estudo os textos evangélicos, tentando perceber como Jesus se relacionava com as pessoas, perceber se havia alguma discriminação no que diz respeito às mulheres. Se alguma diferença notei, vem na linha da maior abertura com elas, da maior confiança. Continuando o pensamento de Rosemary Rutter, diz: a justiça exige que as mulheres não continuem a ser invisíveis ou secundárias. Nas origens do movimento suscitado por Jesus não era assim. Moldou-se a tradição para justificar a exclusão das mulheres. Foram suprimidos rastros da sua presença e foram excluídas da memória pública da comunidade. O primeiro livro que li de Carlos Mestres, Por Detrás das Palavras, é uma parábola interessantíssima sobre a Bíblia. Compara a um grandioso monumento que a poluição, a erosão, as tempestades e a maldade de muitos destruíram em parte e desfiguraram. É preciso um trabalho paciente, lúcido e instruído para fazer a reconstrução e restituir-lhe a beleza original. Diria o mesmo em relação às mulheres na Igreja e, de forma particular, em relação à apóstola dos apóstolos. Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor da vida. É necessário restituir-lhe o fulgor inicial. É o bispo Hipólito que primeiro se refere a Maria Madalena como a apóstola dos apóstolos. E eu tenho esta imagem que para mim ilustra perfeitamente este título, Madalena, a apóstola dos apóstolos. Aqui está ela e todos os apóstolos a ouvi-la. E com isto termino. Muito obrigada e desculpem os 5 minutos que eu avancei. E agora como é que eu deixo isto abaixo? Irmã Julieta, muito obrigada. Foi muito bom ouvi-la, ouvir mais um pouquinho sobre Maria Madalena.
E passa a palavra agora, então, à doutora Tereza, que vai conversar conosco um pouco agora sobre as Mães do Deserto. Então, falamos um pouco sobre a voz que foi apagada de Maria Madalena, depois temos mais perguntas, já tem várias perguntas para a irmã Julieta, e agora, então, passo a palavra para a doutora Tereza, e tenho certeza que também terão muitas perguntas para ela. Muito boa tarde a todas e a todos. É para mim uma honra falar a seguir à irmã Julieta, que tem sido sempre uma inspiração para mim. Eu vou pedir à Lidice que me interrompa ou que me diga quando eu só tiver 5 minutos, que é para abreviar a minha intervenção. Eu vou passar a compartilhar a tela. Não sei se está visível. Está visível? Muito bem. Eu há algum tempo, curto, portanto, peço desde já que sejam tolerantes comigo, tenho vindo a pesquisar sobre as amas, que são as ignoradas mães do deserto. Trata-se de um conjunto de mulheres, alguns autores dizem que elas eram mais do que eles, que se tornaram ascetas e viveram no deserto, numa vida radical de contemplação e de partilha do seu pensamento com outros crentes ou outras crentes. Habitavam os desertos da Palestina, da Síria e do Egito nos primeiros séculos da era cristã. Reparem, entre o século III e o século V. Eram mulheres embriagadas de Deus, que, tal como os padres da Igreja, subejamente conhecidos por nós, viviam em permanente metanoia e radicalidade cristã, escolhendo vidas reduzidas ao essencial e aproximando-se das fontes da sabedoria perene. São João Crisóstomo afirmou que estas mulheres lutaram melhor do que os homens e receberam troféus mais esplêndidos. Não só entre os homens, afirma São João Crisóstomo, triunfa esta vida solitária, senão também entre as mulheres, e não menos do que aqueles filosofam estas. Quando as irmãs Paulinas, por quem eu tenho um respeito imenso, publicaram a Pequena Filocália, que é um volume bem suculento sobre os primeiros padres da Igreja, não aparece nenhuma mulher. Eram 12 autores que foram... cujo pensamento foi divulgado e nenhuma mulher tem o lugar que lhe é devido também na divulgação do seu pensamento. O antigo monaquismo cristão apresenta-se representa diferentes vocações. Uma que era a vocação ermítica, e que correspondia a estas madres da Igreja, mais conhecidas por amas, e a cenobítica, daquelas que escolhiam a vida comunitária. Os padres do deserto eram os abas,
E tanto eles como elas ganharam fama como professores e diretores espirituais. Eles pronunciavam os conhecidos apotegmas, que eram sentenças ou pensamentos espirituais. Também se usava o vocábulo rema, relato ou acontecimento significativo, e as recolhas dos padres do deserto eram recolhidas nos Gerontica. Sinclética de Alexandria é uma das mais conhecidas mães do deserto. Viveu no século III, princípios do IV, era originária de uma família proeminente da Macedónia, emigrou para o Egito, cuidou da sua irmã, que era cega, e quando os pais e irmãos morreram, ela legou toda a sua fortuna aos pobres e entrou numa vida solitária com a irmã. Ela dizia que na vida nascemos 3 vezes. Nascemos para a vida, nascemos para o batismo e à medida que progredimos na vida espiritual, crescemos para a disciplina, porque estamos a preparar a vida no céu. Não se esqueçam que eu estou a citar mulheres, aqui temos uma imagem da Sinclética, da Ama Sinclética, que viveram nos séculos III e IV. Sinclética afirmou que nem o ascetismo, nem as vigílias, nem qualquer tipo de sofrimento são capazes de salvar. Isto é uma maravilha. Apenas a verdadeira humildade pode fazer isso. E para tal ela usa um pensamento metafórico. Escreve 22 provérbios reunidos que foram reunidos no Apotegmata Patrum, isto é, nos provérbios dos padres do deserto. Este enorme apotegma inclui 47 provérbios que são atualmente atribuídos às mães ou às amas do deserto. Sinclética era famosa no seu tempo exatamente porque muitas mulheres não eram letradas, não tinham acesso ao universo escrito, apesar de se terem tornado mães espirituais de muitos seguidores de Cristo. Foi citada anteriormente Maria Madalena, que também viveu no deserto. De Sinclética era grande a profundidade do pensamento e dos seus escritos. Outra ama do deserto, outra mãe do deserto, era Teodora de Alexandria. Foi ama de uma comunidade monástica de mulheres perto de Alexandria. Ela tinha fugido para o deserto disfarçada de homem. Reparem a exigência que era feita, e juntou-se a uma comunidade de monges também. Foi procurada por muitos padres do deserto para conselho. Consideravam-na uma mulher sábia. Aqui temos uma imagem da ama Teodora. Algumas palavras da ama Teodora. No começo há um grande número de batalhas e uma boa dose de sofrimento para aqueles que estão avançando em direção a Deus. E depois a alegria é inefável. É como aqueles que desejam acender o fogo. No início, eles são sufocados pela fumaça e choram, e por este meio obtêm o que procuram. Portanto, nós devemos acender o fogo divino em nós mesmos e mesmas, através das lágrimas e muito trabalho. A
aqui também este texto é de uma imensa sabedoria. Há muitos que vivem nas montanhas e se comportam como se estivessem na cidade. Eles estão esperando o seu tempo. É possível serem solitários em sua mente enquanto vivem em uma multidão. E é possível para aqueles que são solitários viver no meio da multidão dos seus próprios pensamentos. Lindíssimo. Sara do Deserto foi outra ama que tem, eu vou relatar sobre ela uma história muito engraçada, mas ela dizia: se eu orei a Deus, todas as pessoas deveriam aprovar a minha conduta. Eu deveria encontrar em mim mesma uma penitente na porta de cada um, mas eu devo sim rezar para que o meu coração possa ser puro para todos. Aqui temos a ama Sara. Diz-se que Sara do Deserto viveu 60 anos como ermita. As suas respostas incisivas e oportunas para alguns dos homens mais velhos que a desafiaram mostram uma personalidade bem forte e autónoma. Há uma história que fala que 2 homens, monges e ermitas, visitaram Sara no deserto e decidiram entre si: vamos humilhar esta velha mulher. Disseram-lhe: tenha cuidado para não se tornar vaidoso pensando em si mesmo, dizendo implicitamente que aquela não era uma via para as mulheres. Ela respondeu-lhes: de acordo com a natureza, sou uma mulher, mas não de acordo com os meus pensamentos. Ama Teodora, ela afirma: uma mestre-guia, é outra ama do deserto, uma mestre-guia tem de ser estranha ao desejo de domínio, vanglória e orgulho. É uma metáfora fabulosa para muitos mestres-guias que nós temos. A mestre não se deve deixar levar pela lisonja, nem tornada cega pelos presentes, conquistada pelo seu estômago ou dominada pela zanga. Não é parcelar. A mestre deve ser paciente, gentil e humilde, tanto quanto possível, cheia de preocupação e cuidado com as almas. Uma outra ama, aliás, falo de 2, são a Melânia Velha e a Jovem. A Melânia Velha era filha de um oficial romano, ficou viúva muito jovem, mudou-se para o deserto de Nítria. Aí encontrou vários pais do deserto, seguindo-os em inúmeras viagens e ajudando-os, recorrendo ao seu próprio dinheiro. Chegou a ir para a prisão por apoiar estes padres do deserto. A sua neta, tinha uma neta, que era Melânia a Jovem, casou-se aos 13 anos. Teve 2 filhos que morreram na juventude. Talvez esse enorme desgosto porque passou. Aos 20 anos, ela e o seu marido renunciaram ao mundo, fundando conventos e mosteiros, e substituiu a sua avó, Melânia a Velha, quando esta morreu. Eu, nos livros que consultei sobre as mães do deserto, encontrei 5 temas transversais e vou dizer uma outra coisa sobre esses temas. Oração na solidão e no silêncio, desprendimento e humildade. 3º, compaixão. 4º, liberdade profética. E 5º, sabedoria. As amas, a primeira é o deserto. As amas ensinam-nos a não temer o deserto, antes a vê-lo como um dom.
Esta atitude pressupõe não ter medo do vazio, porque é no vazio que podemos encontrar a imensa presença de Deus. As amas convidam-nos a sentarmos-nos no deserto e a deixarmos que o deserto nos fale, nos ensine. É um caminho de muito trabalho, perseverança e tenacidade. O deserto passa a ser a nossa casa, o lugar onde se sente maior qualidade de vida. No vazio encontra-se a vastidão da presença de Deus. Mas o deserto implicava condições de vida muito duras, porque havia uma extrema aridez, uma precária subsistência ou mesmo perigos de ataques de animais, bandidos ou proscritos. Viver no deserto implicava também uma vida de solidão e isolamento, assim como uma renúncia absoluta aos bens materiais e aos laços familiares. Segundo linha transversal que encontrei nas minhas leituras, desprendimento e humildade. A ama sinclética dizia o seguinte: nem o ascetismo, nem as vigílias, nem qualquer tipo de sofrimento podem salvar. Só a verdadeira humildade pode fazer isso. A Massara nunca procurou qualquer reconhecimento e afirma: se eu rezasse a Deus pedindo que todas as pessoas aprovassem a minha conduta, seria uma penitente à porta de cada um. Prefiro rezar para que o meu coração seja puro para com todos. Conta ainda que um dia ofereceu um cesto de fruta a uns monges que passavam. Eles deixaram a melhor fruta e comeram a que estava menos boa. Sara disse-lhes então: vós sois verdadeiros monges. Perguntaram também um dia à ama sinclética se a pobreza era o bem mais perfeito. Ela respondeu: para aqueles que forem capazes da pobreza, é um bem perfeito. Aqueles que a conseguem sustentar recebem sofrimento no corpo, mas a alma forte mantém-se tão mais estável através da pobreza voluntária. Ana Teodora afirma também: assim como te sentas à mesa e há muitos alimentos deliciosos, não tens certamente que os comer, mas não voluntariamente. Assim também, apesar de chegarem aos teus ouvidos discursos mundanos, mantém o coração dirigido para Deus e nesta disposição não escutarás esses discursos e não te incomodarão. Outra grande linha, e aproximo-me do final, era o que eu encontrei, era a compaixão. Em geral, as amas recusavam-se a emitir julgamentos sobre as ações de outras pessoas. Isto é maravilhoso, porque infelizmente a experiência que temos é a contrária. Limitavam-se a ouvir essas pessoas porque acreditavam que a compaixão de Deus se estende a todas as fraquezas e por isso Ele é misericordioso. O caminho das amas implicava compaixão pelas penas do mundo, compaixão individual e coletiva. A compaixão tem o poder imenso de curar, de reconciliar, de dar esperança. Reconhece a sacralidade da vida e da criação, e também dos seres humanos. A compaixão é recriadora, implica ternura de coração, está apoiada na fortaleza. As amas ensinam-nos a nos compadecer com as penas dos outros e a apoiar o caminho para fora da dor. Arriscavam ser vulneráveis
para acolher a vulnerabilidade. Outra grande linha que encontrei foi a liberdade profética. As amas encontraram no Evangelho a liberdade de responder ao chamamento de Deus a serem diferentes e autênticas. Por isso, as amas do deserto, não apenas por serem mulheres, mas por ousarem ser diferentes e autênticas, elas foram subversivas. Compreendiam que a vida espiritual é sempre física, corpórea. Eram contra falsos dualismos corpo-alma. As amas ensinaram-nos a liberdade. Rejeitam os papéis tradicionais reservados às mulheres. Anunciam os sinais dos tempos. Lembram Paulo aos Gálatas. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre ou mulher livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Dizia a ama Teodora, deixemo-nos entrar pela porta estreita. E afirmava também, manter nos lábios as doces palavras das Escrituras é de facto um remédio contra qualquer tribulação, afirma Sinclética. Finalmente, outra grande linha é da sabedoria. É óbvio que as amas do deserto, pela estilo de vida que levavam, pela sua reflexão e pelos seus escritos, possuíam uma enorme sabedoria. Dizia ama Sinclética, na verdade, a falta de proporção sempre corrompe. Maravilhosa esta citação da ama Sinclética. Também considerava que um ascetismo moderado devia estar enraizado num discernimento reflexivo. Isto também é muito interessante. Cada pessoa escolhe ou vai criando o seu caminho no sentido do ascetismo, mas de uma forma que seja refletida e discernida a partir de si mesma. A ama Sinclética aconselhava moderação e equilíbrio e afirma, no início, há grandes lutas e muito sofrimento para aqueles que estão avançando no caminho para Deus. Mas depois vem uma inefável alegria. E ela clarifica o pensamento que já citei anteriormente, dizendo: é como aqueles que desejam acender um fogo. Primeiro tossem com o fumo e choram, mas este é um meio para obter aquilo que procuram. E eu cito a carta aos Hebreus que diz: Deus é um fogo que consome. Assim, temos de acender o fogo divino, afirma Sinclética, em nós, através de lágrimas e muito trabalho. A ama Teodora insiste na oração constante. É bom viver em paz. A pessoa sensata deve praticar a oração constante. Isso é mesmo fundamental para uma vida ascética, sobretudo para os mais jovens. Viver em paz. Sinclética lembra, não é bom encolerizarmos-nos, mas se tal suceder, o apóstolo não nos permite estar o dia inteiro dominadas por esta paixão, pois diz, e cita Paulo na carta aos Efésios, que não se ponha ao sol. E adiante, quereis esperar que o vosso tempo tenha terminado? Um dos livros que me interessou muito é o de Mike Aquilina e Christopher Bailey. Ele está
traduzido em português do Brasil. Eu só consegui uma cópia em inglês, mas é bonito porque ele fala das mães, das madres da Igreja. Não fala apenas nas mães do deserto, afirma que as amas são mães da Igreja. Muitos abas, pais do deserto, portanto, consideraram as amas do deserto habilitadas para transmitir doutrinas espirituais. Assim, elas tiveram uma verdadeira maternidade espiritual, semelhante à paternidade espiritual própria dos grandes monges. Quando foram publicados os apotegmas das amas, estas foram admitidas entre os apotegmas dos abas reunidos na Geróntica. Concluindo, eu cito um autor que também escreve sobre as amas do deserto. Os ensinamentos das amas do deserto são, portanto, fruto de uma mestria viva, nascida da experiência de uma vida anacorética, quer dizer, ermítica, ascética, em extrema solidão, de onde a palavra que rompe o silêncio tem um enorme poder de cura, de redenção e expiação, e só se dá a quem verdadeiramente a busca e a vai pôr em prática. Muito obrigada. Ok. Muito bem. Estamos aqui. Tereza, muito obrigada pela sua participação. Acho que todos aqui que estavam vendo e ouvindo você gostaram demais dessa participação toda. E dos ensinos que você nos trouxe, foram excelentes. Eu tenho até aqui uma observação da Santa Catarina Costa, que diz que, além da escada de Jacó no deserto, temos também a escada das mulheres que você criou do deserto, cujos degraus são feitos de desprendimento, compaixão, pureza e humildade. Muito bonito, Santa, essa sua interpretação da palestra da Tereza. Tenho certeza que a Tereza também gostou disso. Então, vamos passar agora ao momento das perguntas às duas palestrantes da tarde. Eu gostaria de pedir, então, que Tereza retornasse aqui também, a Maria Julieta também. Eu não consigo sair. Aqui. Eu não consigo. Acho que agora consegue, irmã. Veja. Tá. Agora conseguimos voltar todos. Tá, obrigada. Obrigada. Perfeito. Agora, peço então a Tereza também para retornar. Vamos nós três, então, agora. Pronto. Pronto. Obrigada. Isso. Aqui. Temos algumas perguntas que foram, então, feitas pelos nossos participantes deste evento. Eu vou começar com uma pergunta e vou fazer aqui uma para fazer da seguinte forma, uma para a irmã Maria Julieta, uma para a Tereza, porque temos muitas perguntas, então vamos fazer sempre um rodízio entre vocês duas. Primeiramente, para a irmã Maria Julieta, então, irmã Maria Julieta, embora a senhora tenha comentado, inclusive, que o apóstolo Paulo se silencia sobre Maria Madalena, né? A senhora falou sobre isso também. Duas pessoas nos perguntaram a respeito desse assunto, a Kátia Neumann e o professor Wagner dos Claretianos. Ambos perguntam por que o silêncio dos apóstolos em relação a Maria Madalena, se ela teve um papel tão importante no início da igreja. A senhora tem alguma hipótese sobre isso? Não, não tenho hipótese nenhuma. E para mim,
é tão estranho, por outro lado, que Paulo pode ter estado mais numa zona em que a Madalena, e é ele primeiro que escreve, os evangelhos aparecem já depois da morte de Paulo, e, portanto, pode ser que Paulo nunca tivesse tido contacto com comunidades em que a Madalena era, digamos, tida muito em conta. E, portanto, do Paulo é estranho para mim, mas sou capaz de perceber pelo facto de não existirem as narrativas evangélicas durante a vida de Paulo. Para mim, o mais difícil de entender é Lucas, é os Atos dos Apóstolos. Aí, porque ele escreveu no primeiro livro. Portanto, antes de escrever os Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu o Evangelho. E no Evangelho ele põe a Madalena na ressurreição, põe as mulheres na ressurreição. E, portanto, ela não falar na Madalena, porque para mim bastava que ele, junto da mãe, quando estão no cenáculo, os discípulos, reunidos com Maria, mãe de Jesus, e a Madalena, bastava isso. Porque junto à cruz, porque para mim, pronto, será que Lucas, pois é evidente que o quarto evangelho aparece depois, muito depois do livro do Evangelho de Lucas. Mas o ele estarem junto, claro que Lucas não põe junto à cruz nenhuma mulher, põe-as à distância e não diz nenhuma. Mas na ressurreição lá está a Madalena com as outras mulheres. E, portanto, para mim, o mais estranho é Lucas esquecer o nome de Madalena nos Atos dos Apóstolos. Mas não sei explicar. É só a minha reflexão e, portanto, não sei explicar de outro jeito. Nunca vi nada escrito acerca disso. Portanto, é só o meu raciocínio. Muito obrigada, irmã. Agora, eu gostaria de saber agora com a doutora Tereza. Professora Tereza, uma pergunta também do professor Wagner dos Claretianos. Ele fala sobre a seguinte: alguns fatos da vida das amas chegaram até nós através da tradição e foram alterados e infestados de manchas hagiográficas, típicas da literatura do deserto, tornando difícil discernir o real do imaginário. Dos provérbios das amas, podemos extrair alguma informação pessoal sobre a vida delas? Boa pergunta. Wagner, como eu procurei demonstrar, alguns dos provérbios ou apotegmas das mulheres mães do deserto são conhecidos e talvez nos tragam alguns indícios de quem elas eram. Mas vou-lhe dizer, esta é uma área de investigação completamente muito limitada. Eu posso lhes referenciar que eu só consegui fazer pesquisa e andei entre o português e o inglês de 4 ou 5 livros que de alguma forma se debruçam sobre a vida das mães do deserto. Há a tradição cristã fala delas, mas é sobretudo a tradição ortodoxa que nos trouxe informação sobre as mães do deserto. Sobretudo a tradição ortodoxa. Não acredito que não houvesse outras
outras amas de outras tradições. Eu deixo as conclusões a quem estiver a ouvir. Obrigada, professora Tereza. Então, mais uma pergunta à irmã Maria Julieta. Irmã Maria Julieta, a Ana Luísa Soares gostaria que a senhora comentasse alguma coisa sobre o que os textos apócrifos falam sobre Maria Madalena após a ressurreição. Pois eu desta vez, para esta, não me debrucei nada sobre os apócrifos, chamados apócrifos. Claro que nós temos alguns evangelhos apócrifos que todos eles apontam ou falam, digamos, da luta do poder, entre aspas, entre Madalena e Pedro. Pedro está sempre a dizer: esta mulher tem a mania de que ela é que recebeu a mensagem do mestre e tal, né? Portanto, sempre aquela coisa, mas eu é que sou o chefe, né? E portanto, claro que depois falam de que noutros dizem que foi a Madalena em que Cristo beijou na boca. Eu acho caricato dizerem que isso é prova de que a Madalena foi casada com Jesus, ou que houve, porque é anacrónico nós estarmos a pensar e a ter o conceito do beijo na boca que temos aqui no Ocidente e no século XXI. Porque nesse tempo, há mais de 2000 anos, o beijar na boca era transmitir a minha sabedoria para aquela pessoa que eu beijo na boca. Não tem nada a ver com problemas emocionais, com questões emocionais, com questões de amor erótico, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, eu passo a minha sabedoria, passo aquilo que eu sei à outra pessoa. E, portanto, daí todos os romances que foram feitos à volta disso, eu vi um filme, foi o único filme que eu vi de Jesus, que eu não gosto dos filmes, no geral não gosto dos filmes. E houve um que eu resolvi ir, que era a última tentação de Cristo, que a maior parte das pessoas não achou piada nenhuma. E eu passei 3 partes do filme a condenar-me por ter cedido ir ao filme. A única coisa que eu sei é que na última meia hora pareceu-me 1 minuto ou 2 e salvou aquele meu tempo, porque é aquele momento em que Jesus, no momento antes de expirar, ele tem aquela coisa de sair, já que é filho de Deus, que sai da cruz e que pega em Maria Madalena e vão e de facto fazem. Mas claro, o filme depois termina que ele morre mesmo na cruz. Ora bem, isso é uma alucinação. Eu achei interessantíssimo que o cineasta, porque diz que é normal, num momento de dor atroz, como foi a crucifixão, que a pessoa delirasse, entrasse em delírio. E que, portanto, e se eu? E aquilo passou aquele delírio. Isso é mais do que humano que essas coisas tenham acontecido. E Jesus de Nazaré era Deus, mas também era humano, profundamente humano. E, portanto, ter uma alucinação era perfeitamente, no meio da dor atroz, era perfeitamente compreensível. Mas não é de facto isso que a tradição, nem mesmo a tradição apócrifa, só há um texto em que fala concretamente dos amores
eróticos, digamos assim, entre Madalena e Jesus. De resto, não, porque, como digo, esse que fala do beijo é a passagem da sabedoria. E depois, todos eles focam verdadeiramente, digamos, a luta do Pedro, que não pode com a Madalena, porque ela é que sabe, porque eu tenho de lhe perguntar, e esta mulher fala sempre, porque tem sempre uma palavra de sabedoria a dizer, e isso devia ser eu. Portanto, não, mas agora, como digo, nem sequer já, digamos, não me debrucei nada sobre os apócrifos. Mas esta tenho bem de lembrança, porque quando escrevi o livro com o Paulo Mendes Pinto, isso tratámos muito esse assunto. E, portanto, escrevo no livro, aponto algumas coisas acerca dos apócrifos. Obrigada, irmã, mais uma vez. E uma próxima pergunta, então, à professora Tereza. Professora Tereza, essa também é do professor Wagner, que está prestando bastante atenção, e eu estou achando ótimo também, temos homens fazendo perguntas. Bom. Realmente isso é importante, a presença deles aqui conosco. O professor Wagner dos Claretianos diz o seguinte: algumas fontes, como a Sinclética 6, parecem sugerir que houve virgens errantes, que iam de um lugar para outro em busca de perfeição espiritual. Esse modo de vida seria muito criticado tanto por homens quanto por mulheres, principalmente porque significava a falta de controle, uma vez que viviam numa escapatória das normas da ortodoxia. Isso é correto? A senhora viu algo sobre isso? Diretamente, não posso dizer que tenha visto algo. No entanto, aquilo que sei sobre as mães do deserto, de alguma forma, demonstram que mesmo aquelas que se fixaram em pontos concretos de um deserto, por exemplo, fizeram uma determinada errância. E a errância, para mim, é uma inspiração e explica muito do ascetismo e afirmo até do misticismo em relação à nossa relação com Deus. Reparem que algumas das amas, por exemplo, eu não falei aqui, a Sara tinha sido uma prostituta, por isso a sua língua foi bem afiada com os homens. Algumas há amas que enviuvaram e outras que decidiram, conjuntamente com os maridos, interromper o casamento e dedicaram-se à missão. E à sua vida no deserto e ao desenvolvimento da sua sabedoria no deserto. Por isso, eu não sei se posso aqui dizer alguma coisa sobre a pergunta que foi feita à irmã Julieta. Eu não sei qual era, sei que a Madalena, e eu li um dos apócrifos da Madalena, tinha uma paixão profunda por Cristo, mas era uma paixão talvez como a minha. Sem dúvida que Cristo foi alguém de profundamente inspirador para ela. O que creio que acontece, a única coisa que a mim me pode tornar mais perplexa, ou talvez dizer que não me preocupa que tipo de relação Cristo e Madalena tiveram. A mim o que me preocupa é o radicalismo. E o que atraiu Madalena foi o radicalismo de Jesus Cristo. E, eventualmente, ele, para levar a cabo a sua missão, viveu num deserto interior. E, portanto, um deserto não habitado por outras pessoas, a não ser realmente os discípulos que o acompanharam, e isso não tenho dúvida, havia mulheres entre os seus discípulos. E essa parte faz-me
muitas vezes revoltar contra a Igreja. Wagner, o senhor, ou você, meu amigo, pode ser porta-voz também da raiva destas mulheres, da zanga destas mulheres. Nós fomos silenciadas, continuamos a ser silenciadas na Igreja e temos o direito a ser ouvidas, porque a nossa perspectiva talvez seja diferente, mas ainda bem. Reparem na sabedoria dos ditos da Sara no deserto, a forma como ela respondeu elegantemente aos homens que estavam, enfim, a testar, como nós dizemos em Portugal, estavam a ver até onde é que podiam ir. E ela teve uma resposta pronta. É isso, pessoalmente, que me levou a interessar tanto, e que me continua a interessar tanto pelo estudo das amas, exatamente porque desde muito cedo a voz lhes foi retirada. Obrigada. Obrigada. Irmã Julieta, agora é uma provocação minha. Perfeito. Temos uma questão que temos em comum, e eu acho que eu gostaria de ouvir a senhora mais um pouquinho, que é sobre essa questão da autoria do Evangelho de João e sobre o fato de Jesus na cruz ter dito à mãe: mulher, eis aí o teu filho, quando não existia nenhum homem aos pés da cruz, segundo o próprio evangelista. E a palavra filho, que pode ser realmente traduzida de outras formas, não como apenas um filho homem, mas como a sua geração, a sua descendência. Como é que a senhora tem tratado esse assunto? O que a senhora já tem levantado sobre esse assunto, que também me encanta bastante? Assim, ele, Jesus, é filho daquela mãe. Portanto, se ele está a dizer à mãe: não penses no teu filho eu, pensa no teu filho em qualquer que ponha em prática a minha mensagem. Eis aí o teu filho, quer dizer, eis aí o teu filho que sou eu. Naquelas mulheres. E eu estou convencida, mas isso sou eu, estou convencida de que a Maria Madalena é, de facto, a discípula amada. A discípula amada que não faz impressão nenhuma que houvesse coisa, mas não é isso também que me interessa. É aquela, e não é pela descendência, como eu digo no texto, que o Espírito de Cristo passa. Não é pela descendência. Portanto, não, é precisamente pela abertura de coração, pela aquela pessoa que se deixa apaixonar por Jesus, incondicionalmente, e que quer pôr em prática radicalmente a sua mensagem. E, portanto, é essa pessoa que ainda hoje, eu sou a discípula amada, não tenho dúvida nenhuma que eu sou a discípula amada de Jesus, hoje, aqui e agora. Porque eu quero, claro que de vez em quando tropeço, e de vez em quando não sou nada do jeito da discípula amada, mas eu quero, e portanto, o ele dizer em masculino, eis o teu filho, eis-me, eu, Jesus, na pele de quem está e de quem me aceita incondicionalmente. E claro, ao discípulo que amada, eu disse que não há femininos para discípula. Assim como apóstola. Apóstola ainda hoje, o meu computador, quando escrevo apóstola, dá erro. Se escrevo apóstolo, não dá erro. Portanto, de facto, essas coisas, portanto, o estar no masculino, para mim, não tem coisa nenhuma. Porque mãe, mulher, Jesus nunca, no quarto evangelho, a mãe nunca é tratada por mãe, e nem por Maria. Se tivéssemos só o quarto evangelho, não sabíamos que ela se chamava Maria. A mulher, eis o teu filho. Não o perdes.
Não o perdes. Não perdes o teu filho, está aí à tua beira. E esse que vai ser, digamos, o teu filho, vai-te acolher, vai-te reconhecer como mãe. Portanto, para mim, é isso. E o quarto evangelho, de facto, para mim é um fascínio, porque é nas bodas de Caná que começa Jesus, quem é empurrado para a ação pública, quem, digamos, apressa a hora, é Maria. É a mulher, é a mãe. E depois, logo no terceiro capítulo, vem um homem que é sábio, Nicodemos, que tem a conversa com ele, que se sente fascinado por Jesus, mas vai ter com ele pela calada da noite, porque ninguém é bom que não. E ele sai de lá sem nada, porque não entende nada, não é capaz de compreender a mensagem de Jesus. No quarto evangelho, Jesus mete-se com uma mulher. A mulher, no princípio, até parece que vai ser um diálogo como o de Nicodemos. Qual que, a meio, a samaritana recebe e diz: verdadeiramente tu és o Messias, e parte para o anunciar. Depois vem digamos, a profissão de fé, que é a Marta que o faz. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E, portanto, depois, antes da coisa a Maria a ungir Jesus, e depois junto ao coração estão as mulheres. Na ressurreição estão as mulheres. E são elas as anunciadoras da ressurreição. Portanto, todo o esquema do quarto evangelho é todo sedimentada, digamos, com a ação das mulheres. A ação profundamente. Mas depois, para mim, é muito interessante que o capítulo 21 é um acrescento. Quando na altura em que os evangelhos estão a ser selecionados e considerados como canónicos. E, de facto, havia, digamos, quem dissesse que o quarto evangelho não merecia, porque não reconheciam o Pedro como o chefe da igreja. Porque o Pedro, no quarto evangelho, não tem protagonismo nenhum. E então, para mim, é extremamente coisa de dizerem: não, é preciso que reconheçamos Pedro como o chefe da Igreja Nascente. Meu Deus, vamos lá. É por isso que eu digo, a Madalena percebeu como ninguém que o poder de Jesus era o poder de dar a vida, não era o poder de mandar. Ela estava-se nas tintas para mandar. Ela o que queria era viver e dar a vida como viu o seu querido mestre, o seu amado mestre, a fazer, que foi entregar a vida pela vida dos outros. Portanto, desculpem lá, porque estas coisas entusiasmam um bocado. Eu sei disso, por isso que eu pedi para a senhora conversar um pouquinho. É outro que me encanta também, e tem tudo a ver com a sua palestra. E, por fim, finalizando a última pergunta, então, a doutora Tereza, essa pergunta é do Tiago Contiero. Ele diz o seguinte: o estudo sobre as mães e uma revisão sobre a Madalena, como foi feito aqui, se mostra essencial para a compreensão do cristianismo dos primeiros séculos e até mesmo do cristianismo dos dias de hoje. E aí ele pergunta: essa voz silenciada das mães do deserto, que está sendo descoberta, redescoberta, podemos chamar assim, ela abre novos horizontes para a presença feminina nas origens da teologia cristã? Obrigada, Tiago, pela sua pergunta. Se esta tentativa de escutar a voz das mulheres abre para alguma coisa, esse é o meu mais profundo desejo. Eu penso que a Igreja Católica e qualquer igreja que negue o papel das mulheres é mais pobre. E o meu desejo, ao fazer este estudo, é que, de alguma forma, se torne mais conhecida a voz das mulheres. Porque estes estudos são feitos
de uma forma autêntica e real. Quando eu publiquei o primeiro destes artigos no jornal Sete Margens, um jornal eletrónico que nós temos cá em Portugal, houve alguém, porque eu aproveitei para dizer que considerava uma pobreza muito grande não termos saber sobre isto, onde é que, por exemplo, as universidades que têm cursos de teologia, etc., dão voz a estas mulheres. E por isso eu disse, são silenciadas. Houve alguém que reagiu e que me disse: já estou farta desse discurso das mulheres contra os homens, etc, etc. Eu não respondi, acho que não vale a pena responder, mas eu pensei, aqui está o busilis da questão, não é as mulheres contra os homens, não é, é o apelo a que nós tenhamos vozes complementares, que possamos trazer a nossa identidade feminina à riqueza imensa que é a da Igreja e das igrejas, diria assim. Porque mesmo sendo muitas madres, amas, tendo sido de tradição ortodoxa, não me parece, pelo que eu sei, que a própria Igreja Ortodoxa se tenha servido disso para fazer propostas mais inclusivas para os crentes e para as crentes. Obrigada, Lidice. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez a irmã Julieta, a doutora Teresa, de terem aceito esse convite e terem nos brindado a tarde com aprendizado incrível. Eu tenho certeza que todos que ouviram vão sair daqui mais enriquecidos. Vamos passar para a última parte da nossa jornada, que será uma mesa coordenada pelo professor José Briços Lino, diretor da Ciência da Religião na Universidade Lusófona.